irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e irmãs nessa noite, nesse momento que nós damos início a mais essa transmissão, para que podemos adorar o Senhor de uma maneira juntos. É uma forma que nós encontramos de estar juntos adorando ao Senhor, mesmo à distância, mesmo separados, um em cada sua casa. Mas eu sei que Deus tem algo hoje ainda para a tua vida, através da palavra, através do estudo da palavra, através do estudo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas. Deus tem milagres a fazer na tua vida, a revelar para você. Eu creio. Então, nessa hora que nós estamos aqui, eu queria, em primeiro lugar, nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. Orar a Deus, convidar o Senhor que esteja conosco, convidar a Deus para que ouça o nosso culto, receba o culto, que ouça a oração, que ouça o clamor, que envie o estudo. Hoje temos algumas perguntas interessantes que vamos estar meditando em cima delas, mas eu tenho certeza que em tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus e para que Deus venha abençoar a tua vida. Então vamos orar. Vamos, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que esteja na nossa casa, que Ele venha hoje contemplar a tua necessidade, que venha contemplar o teu sofrimento, que venha contemplar a tua angústia e que Ele venha fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero nesse momento de oração, Senhor, lhe ser grato por ter mais essa oportunidade, junto com a tua igreja, com os teus filhos, adorar o teu nome em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado. Obrigado, Senhor, pelas pragas, ó Deus, que o Senhor tem nos livrado. Obrigado, meu Deus, porque podemos ver, Senhor, o teu cuidado em muitas famílias, em muitas casas. Por isso eu te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de ter ainda o fôlego de vida e poder adorar o teu nome. Mas, Pai, em nome de Jesus, ainda quero lhe pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento. Que o Senhor venha receber a adoração, a oração, tudo aquilo que for realizado aqui neste momento, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que Tu possas, ó Pai, enviar a Tua graça, o Teu amor, que nós possamos transbordar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pai, fala ao nosso coração, fala nas nossas vidas, ó Deus, que neste momento o nosso lar seja inundado pelo Teu Espírito Santo, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que possamos sentir o Teu toque nessa noite, ó Pai, através da Tua palavra, através da Tua oração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos a nos despir de nós mesmos, que o nosso coração esteja quebrantado e contrito para receber, ó Pai, a Tua palavra, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, pois assim ensina a Tua palavra que o Senhor não rejeita um coração, ó Pai eterno, que se curva diante de Ti. Então, Deus, em nome de Jesus, se conosco nessa noite, se conosco nesse momento, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos salmodiar a Cristo com o Salmo 24. Vamos salmodiar Salmo 24. Amém? Salmos de Davi. O Salmo 24 é um salmo muito importante. Fala sobre a vinda do Rei da Glória. Né? O Rei da Glória. Vamos ler então. Diz assim esse Salmo, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-lhe ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nosso coração esteja aberto para que entre o Rei da Glória. Para que possamos ser esses
quando ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade. Que nós sejamos estes, que possamos então ter a graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque ao passo que nós entendemos o que é ser limpo de mãos e puro de coração, diante do nosso Deus, Deus se levanta ao nosso favor. Ele intercede ao nosso favor. O Espírito Santo, a palavra nos diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Mesmo quando não sabemos o que dizer, não sabemos o que orar. A Bíblia nos ensina que se temos a graça do Senhor e o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Aleluia. Talvez hoje você não consiga dizer para Deus o que está sentindo. Talvez a dor seja grande. Talvez haja dentro de ti um grande fundo, um grande buraco, por algo que perdeu. Mas em nome do Senhor Jesus, crê tão somente que o Deus, Ele é fiel e justo, que através do seu Espírito Santo, para vir restabelecer a graça, o consolo, a alegria, que só Ele pode dar, só Ele tem para dar. O homem, o mundo tenta fazer coisas semelhantes, mas nada do que o homem possa fazer vai chegar aos pés daquilo que Deus pode e vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, com base nesse salmo, né, nós vamos orar novamente. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, a caixinha de oração, vamos colocar diante de Deus, né, levar diante do Senhor essa caixinha de oração, mais uma vez os pedidos. E também quero nessa noite pedir uma oração toda especial, juntamente com a igreja, para a nossa irmã Lucilene e sua família, né, que infelizmente aprove o Senhor levar, recolher o seu pai. E nós sabemos que tudo há um propósito, nós cremos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e somente temos aqui pedir a Deus que venha trazer o consolo através do Espírito Santo à família. Que Deus possa nessa noite entrar com providência para vir aplacar toda a dor, não só dessa família enlutada, mas também de tantas outras que perdem seus entes queridos, perdem pessoas que estão se perdendo com essa praga, com essa doença, e não só assim também, mas quantos vão perecendo por muitas e outras N coisas, N motivos, sem Deus, sem a graça do Pai. Então nós vamos apresentar, colocar diante do Senhor a nossa necessidade e pedir a Ele que venha com o seu bálsamo no coração dos nossos irmãos, da nossa irmã, e venha restabelecer a graça em nome do Senhor Jesus. Sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, meu Deus, em nome de Pai. Cristo, ó Deus, Em eu quero nome aqui de nesse Jesus. momento, Senhor, nesse momento de oração, apresentar diante do Teu altar as nossas vidas, ó Pai. Sim, ó Deus. Quero apresentar os nossos corações, ó Deus, diante de Ti. Quero colocar, Senhor, através dessa oração, a nossa necessidade diante do Teu altar. Como diz a Tua palavra, deixe diante do meu altar a Tua ansiedade, aquilo que está te preocupando, aquilo que está roubando o Teu sono, aquilo que te tira a paz. Então, Senhor, nós queremos deixar diante de Ti, ó Deus, aquilo que hoje nos aflige, aquilo que hoje rouba a nossa paz, aquilo que hoje, Senhor, tira, meu Pai, o sossego da nossa alma. Nós queremos colocar diante de Ti. Pai querido, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, vai agora, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Espírito Consolador, entrando nos corações, na alma dessa família enlutada hoje, Senhor. Dá a Tua bênção, dá a Tua graça, Senhor. Vem restabelecer, Senhor, o ânimo, meu Pai. Deus, não deixa, Pai, que nada venha atrapalhar a fé, mas que possa estar firme, Senhor, crendo que o Senhor é fiel e justo, que o Senhor continua operando, Senhor, que o Senhor continua intercedendo, que o Senhor continua presente. Pai querido, não deixe que nada venha abalar a fé, mas, ó Pai, que possamos crer no Teu trabalhar, no Teu agir, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Cristo Jesus, vem, Senhor, agora nesse momento de oração, colocar, ó Pai querido, nossas necessidades. Pai, talvez seja, Senhor, a enfermidade. Eu creio que o Senhor pode entrar com cura. Eu creio, Senhor. Eu creio que se for nos Teus planos, se for da Tua vontade, se for da Tua graça, o Senhor há, Senhor, de interceder e entrar com cura. Como eu creio que o Senhor abre também as portas de emprego. E o Senhor não deixa o pão faltar à mesa dos Teus
teus filhos. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, vem, Senhor, de maneira maravilhosa, gloriosa, poderosa, trabalhar na nossa vida, trabalhar, Senhor, no nosso ser. Não permita, Pai, que nenhum dos teus filhinhos se perca, mas que todos estejam segurando forte nas tuas mãos. Não permita, Senhor, que Satanás venha cirandar a vida dos teus filhos. Mas, Pai, vem conceder a graça, a bênção, Senhor, a todos. Assim como esses pedidos de oração nessa caixinha, Senhor. Pai, abençoa. Senhor, intercede. Pai querido, abençoa. Abre, Senhor, as janelas dos céus, as portas dos céus, para a vida dos teus filhos. Meu Deus e meu Pai, nós somos fracos, carentes, limitados, ó Deus. Contamos com a Tua graça. Se não for o Teu amor, se não for a Tua misericórdia, nós seremos destruídos, consumidos, ó Pai. Senhor, mas mantém-nos firmes e fiéis ao propósito, à palavra. Mantém-nos firmes e fiéis, Senhor, Aramassuri Cantanai, a Tua vontade, ó Deus. Pai querido, Deus poderoso, vem trabalhar no coração e na alma, vem encher-nos, ó Pai, com Teu amor e a Tua graça. Meu Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, vem, Senhor, entrar com providência nas nossas causas. Ó, meu Pai, abençoar o lar dos Teus filhos. É que eu te peço, Senhor, crendo na Tua bênção, crendo no Teu milagre, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Vamos entregar ao Senhor um cântico. Um cântico ao nosso Deus. Seja o nome do Senhor. Vizinhos que eu chamo de sucesso. Até se o irmão Gideone estiver assistindo, não sei se o Gideone está assistindo, mas se estiver assistindo, Gideone, lembrando de você, amém? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o Teu rosto, sentir Tuas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em Teus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, e me dava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, você não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é
é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Seja o nome de Deus. Amém? Graças ao Pai. Amados, nesse momento ainda, nós queremos orar apresentando diante do Senhor o teu dízimo, a tua oferta, para que nós consigamos manter aquilo que a igreja já está fazendo, graças à tua ajuda, graças ao teu coração aberto, que tem abençoado tantas vidas, tantas famílias, muitas pessoas têm procurado. E graças a Deus temos tido condições de atender. Confesso aos irmãos que nós estamos no limite, né? Porque ainda muitos irmãos não estão ajudando, não estão contribuindo. Mas eu sei que arde no coração de muitas pessoas a vontade de ajudar. E nesse momento eu quero estar orando, abençoando a tua vida, para que você possa, né, ter esse ímpeto de ajudar, de estar abençoando. A palavra do Senhor nos ensina a sermos abençoadores, para que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nosso celeiro. E a Bíblia também nos ensina quando nós também damos com alegria. Nós podemos fazer prova dele. Em Malaquias ele dizendo que nós podemos fazer prova do Senhor. Ter certeza de que a bênção do Senhor ela é multiplicada sobre a nossa vida. E também Pedro dizendo a palavra do Senhor, que devemos dar aquilo que o nosso coração se alegra. Ser fiéis sim, mas com alegria. Então eu quero orar por você, que simbolicamente vai segurar o teu dízimo, a tua oferta nas mãos. Nós vamos estar orando pela tua vida, para que Deus venha multiplicar e abençoar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, sim, meu Deus. Em nome de Cristo, Deus, eu quero aqui nesse momento de oração abençoar a vida dos teus filhos, ó Deus. Pai, que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, venha ser sobre os celeiros dos seus servos. Sim. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus, que tem nos ajudado, tem depositado na conta, tem pedido para nós irmos buscar. Muito obrigado, Senhor, porque por causa desses fiéis, ó Pai, a tua igreja tem se mantido em pé. Meu Pai, mas abençoa todos, ó Deus, mesmo aqueles, Senhor, que não têm contribuído, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha, meu Deus, ó Pai, colocar no coração que um dia também seja um abençoador, ó meu Pai, na tua casa. Meu Deus, vem prosperar, Senhor, a vida dos seus filhos. Vem, Senhor, de maneira gloriosa, que a tua misericórdia venha nos alcançar e abençoar a vida de todos, ó Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, crendo na tua bênção, no teu milagre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te devolverá um grande bendito, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então Deus é o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos já passar por o estudo da palavra. Eu sei que já tem muitas pessoas que estão aí, os irmãos estão com dúvidas, estão esperando os esclarecimentos. Nós vamos hoje falar em nome de Jesus. Amém? Salve os irmãos capazes do Senhor, todos aqueles que estão conosco, nossos amigos, amigas, as pessoas da nossa igreja e todos os demais que estão conosco acompanhando a nossa live nas quintas-feiras do estudo da Palavra do Senhor. E tivemos 2 perguntas, nós vamos sempre procurar trazer de 2 em 2, né, pastor? É verdade. Para não cansar os irmãos, para que a gente possa ter, assim, esclarecimento das dúvidas, mas de uma forma bastante completa ou o máximo possível que a gente puder estar esclarecendo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Entre todas as perguntas que nos foram mandadas, essas 2 perguntas
teve mais pessoas que se assemelharam com elas. Então nós vamos estar hoje realizando essa sessão de respostas, esclarecendo as suas dúvidas em nome de Jesus. Mas a primeira pergunta que nós vamos debater, que vem falando, que os irmãos mandaram para nós: os crentes não deveriam guardar o sábado, como a Bíblia diz? Quem foi que mudou isso? Foi a Igreja Católica? O que a Bíblia diz? A primeira pergunta: os crentes deveriam guardar o sábado, como a Bíblia diz, como o Antigo Testamento diz? Quem foi que mudou isso? Foi a Igreja Católica? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, pastor? Nós vamos estar vendo nesta noite, buscando os parâmetros bíblicos para isso. Muitos grupos religiosos falam da guarda do sábado, falam de se separar o sábado para ser o dia santo, um dia de adoração ao Senhor, e junto a esses sábados tem uma série de restrições, enfim. E nós vamos estar vendo pela palavra como a Igreja de Cristo, a Igreja cristã, ela deve estar olhando as Escrituras e a partir das Escrituras, a partir do que a palavra de Deus nos diz, encontrarmos base sólida para nós continuarmos seguindo na nossa caminhada. Como eu sempre falo para a Igreja do Senhor, nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras. Aquilo que o homem diz, aquilo que o homem se faz muitas vezes uso de que o Senhor está falando, que o Senhor está dizendo, muitas vezes parte do próprio coração do homem, às vezes parte da própria vontade do homem. E nós não podemos viver de acordo com as palavras do homem, com conceitos humanos, com revelações humanas. As revelações vêm da parte de Deus quando nós encontramos nessas revelações parâmetros bíblicos para isso. Todo o que vier demais deve ser descartado, porque a nossa base de fé, regra de fé e prática, deve ser as Escrituras. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que santificassem o sábado e não trabalhassem nesse dia. Muitos grupos religiosos ensinam que nós deveríamos fazer isso. Baseado no quê? Baseado em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, o Senhor deu os mandamentos para Moisés, para que ele dissesse ao povo de Israel, desse uma linha de ordenanças para o povo de Israel. Porque pensem, irmãos, até Moisés, o povo de Israel vivia sem lei. É uma coisa que nós temos que entender a partir da palavra. Até Moisés, o povo de Israel vivia sem lei. Não existia uma lei regulamentada para que o povo de Israel seguisse. O povo de Israel obedecia a Deus através da ministração do Espírito Santo nas suas vidas e através das leis que existiam nos povos circunvizinhos e aquilo que Deus mesmo gerava no coração deles. Mas houve um tempo que o homem perdeu a direção de Deus. Então Deus convoca Moisés para estar ali recebendo as leis da parte de Deus. E uma das leis dada por Deus é a lei do sábado, que está lá em Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. Do 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado para o santificar. Nós temos que entender que quando Deus deu as leis a Moisés, Deus deu a lei a Moisés para que ali Moisés estivesse direcionando o povo de Israel, estivesse direcionando o povo judeu a estar ali fazendo a vontade dele. Deus ordenou os judeus para que guardassem o dia de sábado. Muitas passagens mostram que o mandamento de guardar o sábado foi dado especificamente ao povo judeu. A continuidade da caminhada do povo de Deus em ordenança, de acordo para a terra prometida, para tudo mais que Deus tinha para o povo de Israel, nós vemos que
Deus começou a estreitar os mandamentos, dizendo que era para o povo de Israel. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, do verso 12 ao verso 18. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo. Para vós outros, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nós vemos nessas passagens, meus amados, que todas elas, especificamente, por repetidas vezes, o Senhor fala que aquilo era uma aliança, aquilo que o Senhor estava dizendo era para os filhos de Israel. Era um sinal que estaria sendo estabelecido por Deus entre ele e as gerações do povo de Israel. No verso adiante diz: pelo que os filhos de Israel, guardarão o sábado. Depois, mais adiante, ele diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Então, nós vemos que o Senhor vai especificamente dizendo que as ordenanças, os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor colocou e revelou a Moisés estava guardado, serviria de sinal para entre ele e os filhos de Israel. Vai guardando isso aí, porque logo mais nós vamos ter a conclusão disso e você vai entender o porquê. Nós temos que entender primeiramente que os mandamentos, num primeiro momento, foi para dar direcionamento e foi dado por Deus para os filhos de Israel. Também lá em Ezequiel 20, do 10 ao 12, é um texto profético. Já é nos profetas, né? Nós saímos do Deus dando diretamente a palavra para Moisés, e nós vamos lá para o campo profético, e o profeta Ezequiel, capítulo 20, do 10 ao 12, também confirma isso para a gente. Diz assim: Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, quem os santifica. Aqueles a quem a lei do sábado foi dada foram para o povo de Israel, aqueles que foram resgatados do Egito. Meus amados, às vezes alguns grupos religiosos tentam, mostrar que Deus descansou no 7º dia, usando a passagem de Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E com isso dizem que aos homens foi ordenado que se guardasse o sábado desde o tempo da criação. Mas se nós lermos lá Gênesis capítulo 2, por gentileza, abre lá, pastor. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nós não vemos que o Senhor diz para que o homem descansasse nesse dia ou guardasse esse dia. Até porque quando nós falamos ali da palavra descansou, que o Senhor no 7º dia descansou, a palavra descansou no verbo hebraico significa cessar ou terminar. Dele provém a palavra sabá, que significa dia de repouso, ou quer dizer que Deus não descansou, não quer dizer que o descansou, não quer dizer que Deus deixou de agir. Quer dizer sim que Deus considerou bem-sucedida. Ele tinha cessado, ele tinha terminado, ele não tinha descansado, parado para não fazer nada.
ele tinha cessado a obra que ele tinha feito e ali ele iria descansar, porque tudo aquilo que ele tinha feito era bom. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, pastor. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Não, em nenhum momento a palavra afirma que Deus consagrou esse dia ou separou esse dia lá em Gênesis, dizendo que a partir então desde Gênesis é que Deus consagrou o sábado, para santificou o sábado ou separou ele para que seja um dia de adoração. Apenas a partir da lei dada a Moisés para o povo de Israel é que Deus então ali separou um dia para adoração a ele. E ali colocou o sábado, destinou o sábado ao povo de Israel para que pudesse ser um dia de adoração a ele. De fato, a Bíblia nunca ordenou aos gentios, e aí eu gostaria que nós vamos começar a entender o que diz respeito a nós. Porque, meu amado e minha amada, pela palavra de Deus, nós não somos judeus, nós não somos israelitas, nós somos os gentios, aqueles que fomos comprados pelo sangue de Cristo, a partir da morte de Cristo, somos filhos de Deus por adoção e por isso é revelada a nós a palavra a partir do Novo Testamento e a partir de Cristo. Foi ordenado que os judeus guardassem o sábado do tempo de Moisés até Cristo. Porque a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, nós vemos que as leis do Antigo Testamento eram somente para continuar até a morte de Cristo. O Novo Testamento mostra que os cristãos não estão mais sob a obrigação da lei, mas nós estamos agora debaixo das ordens de Cristo. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes, muitos grupos religiosos, muitas igrejas suscitam leis do Antigo Testamento, suscitam ordenanças do Antigo Testamento, trazendo para a igreja de Cristo. Nós não devemos estar mais debaixo do jugo da lei, da letra da lei. Nós vamos estar vendo vários versículos no Novo Testamento que dizem isso para nós com uma clareza enorme. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando, citando a Bíblia no Novo Testamento que justifica isso para a gente. Eu selecionei alguns versículos que vão trazer clareza para nós na palavra, a partir da palavra, que nós não devemos estar mais debaixo do jugo da lei, mas nós devemos estar vivendo a partir da igreja de Cristo, sobre a ótica de Cristo, sobre a visão de Cristo, sobre o direcionamento de Cristo. Nós vamos estar lá, primeiro texto bíblico que nós vamos estar lendo, Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 15, diz o que é aí, pastor? Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esta passagem mostra que Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Desde que a guarda do sábado era um destes mandamentos, então não foi incluída no Novo Testamento. Então, por isso, não há motivos para nós guardarmos o sábado. Um outro texto bíblico extremamente importante para nós compreendermos isso está em Romanos, capítulo 7, do verso 4 ao verso 7, que diz o que aí, pastor? Assim, meus irmãos, também vós morrestes letativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não de caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado?
de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. É importante nós notarmos que o apóstolo Paulo começa dizendo: assim, meus amados, também vós morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então nós sabemos que a lei, nós morremos para a lei. É importante também quando diz lá, porque vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realces pela lei. Quer dizer, a lei nada mais serviu para trazer para nós a consciência do pecado. A lei revelou ao homem o pecado. A lei nunca serviu para salvar, porque se a lei servisse para salvar, se o cumprimento da lei do Antigo Testamento servisse para salvar, Deus não teria motivo nenhum para enviar Jesus Cristo. Era apenas nós seguirmos a lei do Antigo Testamento e nós estaríamos salvos. Mas o Senhor enviou Jesus Cristo exatamente porque pela lei nós tivemos conhecimento apenas do pecado. E em Cristo nós alcançamos salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que agora, pois, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. É muito importante nós entendermos isso. A lei é letra, ela mata. Mas em Cristo temos o Espírito Santo que nos vivifica para uma nova vida de salvação em Deus. Por isso, a lei, ela foi importante, sim, para nos revelar o pecado. Mas em Cristo, nós vivemos na igreja de Cristo. E o que é importante para nós entendermos é o que Cristo diz no Novo Testamento a partir da sua palavra, nos dando direcionamento. Para nós encerrarmos essa parte, não, ainda temos Gálatas também, que é importante, Gálatas 3, 24, 25, nós também estaremos lendo. Nós vamos estar lendo 2 Coríntios 3, do 6 ao 11, que diz o que aí, pastor? Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem ficar à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém, amados? Olha o que a palavra nos diz. Porque se o ministério da condenação foi glória, quer dizer, o apóstolo Paulo disse antes, né, um momento antes, ele diz que o povo de Israel teve ali, da parte de Deus, um momento glorioso, tendo a lei para direcionar as suas vidas. Mas ele diz, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E aí ele encerra dizendo esse trecho: porque se o que se desvanecia teve a sua glória, quer dizer, o que estava perdendo ali a sua validade teve a sua glória, que foi a lei, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? A lei de Cristo para as nossas vidas. Aqui Paulo está comparando o ministério da morte e da condenação com o ministério do Espírito e da justiça. O ministério das mortes estava desaparecendo, mas o ministério do Espírito estava continuando. E para nós concluirmos esta pergunta e passarmos pelas outras, porque as horas não esperam, Gálatas capítulo 3, do verso 24 e verso 25, diz o que aí, pastor? Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio, a palavra aio quer dizer guia.
Então a palavra diz o quê? Que a lei serviu para nós de guia, para nos conduzir até Cristo. O que isso quer dizer? A palavra, a lei nos serviu o quê? Para nós nos reconhecermos como pecadores e aí entendermos, a partir de nos condicionarmos, entendermos que somos pecadores, nos levarmos até Cristo. Porque nós não vamos até Cristo porque nós necessitamos, não, meus amados. Necessitamos de carro, necessitamos de dinheiro, necessitamos de socorro, necessitamos de qualquer outra coisa, a não ser a limpeza e purificação dos nossos pecados, para que possamos ser salvos em Cristo. Então, o que a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas é que a lei nos serviu o quê? De guia para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Somos justificados pela fé que nós temos em Cristo, que nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado e nos dá salvação. E aí ele diz o quê? Já não permanecemos subordinados ao guia. O que foi nosso guia? A lei. Ele diz que nós não deveríamos mais estar subordinados à lei, que ela só serviu de guia, porque quem nos guia agora é Cristo Jesus. Os cristãos de hoje têm que seguir um novo testamento. É uma das coisas assim que nós temos que compreender. O Antigo Testamento é válido, serve como palavra de Deus para as nossas vidas, como revelação para as nossas vidas, pois Cristo está sendo revelado por Deus desde Gênesis e até Apocalipse. Então nós temos a revelação de Cristo na Bíblia inteira, mas, nós temos que entender isso. A Igreja de Cristo, ela deve viver a partir do Novo Testamento, que não ordena que qualquer dia seja completamente posto de lado como um dia de descanso, mas sim mostra como o padrão dos cristãos que nós devemos nos reunir e adorarmos o Senhor. E aí uma das perguntas foi, né, pastor? Mais uma pergunta, né? Não, eu não concluí ainda. Tá. A pergunta lá dizia que quem mudou isso, né? Isso, quem mudou. A pergunta dizia assim: quem foi que mudou isso? Foi a Igreja Católica? A Igreja Católica mudou isso? Se a Bíblia, meus amados, não nos bastar para isso, porque nós temos que entender. E aí, volto a dizer, se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver lá que nós devemos nos reunir no domingo. A palavra diz lá em Atos, capítulo 20, a igreja já formada, constituída, verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, quer dizer a ceia, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Até o pastor às vezes brinca assim: vamos até a meia-noite cultuando a Deus no domingo. O apóstolo Paulo fez isso, olha o que ele diz: exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Quando eles estavam reunidos? No primeiro dia da semana. Quando nós olhamos para o nosso calendário, domingo é o primeiro dia da semana, porque segunda é o segundo dia da semana. Nós temos que entender também, e aí um outro texto bíblico que nos dá base para isso, está em 1 Coríntios 16, do verso 1 e 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Os primeiros cristãos aqui contribuíam com seus valores no primeiro dia da semana. Então nós vemos por vários que não foi o Papa, né? Não foi a Igreja Católica que mudou isso. A própria continuidade da Igreja de Cristo separou o domingo para ser o dia de se reunir, para ser o dia de partir o pão, como Atos 20, verso 7, como nós lemos lá, estando reunidos a fim de partir o pão, quer dizer, eles celebraram a ceia no primeiro
dia da semana. O apóstolo Paulo celebrou ali com aqueles irmãos no primeiro dia da semana. Então, respondendo a pergunta da nossa amada, não foi a Igreja Católica, até porque, se nós olharmos os historiadores antigos, como Inácio, Justino Mártir, todos esses que escreveram, relataram a história da igreja no primeiro tempo, se a Bíblia não nos bastar para comprovar isso, nós temos os historiadores que deixam claro que não houve influência do catolicismo ou da Igreja Católica para mudar o sábado de ser um dia sagrado para o domingo ser um dia de reunir-se em celebração ao Senhor. A própria Bíblia nos diz isso, que os primeiros cristãos decidiram-se por se reunir para partir o pão, celebrar a ceia e estar em reunião na presença de Deus no domingo. Amém? E a guarda do sábado foi dada ao povo de Israel, aos filhos de Israel, como um mandamento ao Senhor. Hoje nós vivemos em Cristo. A lei foi um guia, a lei foi um aio, uma direção para nós chegarmos até Cristo, mas nós devemos viver a partir de Cristo e do Novo Testamento. Amém? Amém. Tendo como base o Novo Testamento, nós vemos a instituição da Santa Ceia pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essa instituição da Santa Ceia traz algumas perguntas, algumas pequenas polêmicas, como por exemplo a pergunta aqui que o nosso irmão enviou, que diga assim, o pão da ceia tem que ser pão asmo? Tem que ser o pãozinho asmo, fininho, sem fermento, Por que algumas igrejas usam o pão da padaria? Isso é certo? Perguntar, pode usar o pão da padaria? É certo isso? Essa pergunta veio e chegou até nós, de alguns irmãos. Para nós concluirmos então com esta pergunta, levando em consideração que Jesus tem utilizado o pão asmo quando instituiu a ceia com seus discípulos, não podemos perder de vista que aquela ceia foi celebrada dentro de um contexto judaico e em meio à celebração da Páscoa. Esse momento está registrado lá em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, Marcos capítulo 14, do 22 ao 26 e Lucas Lucas capítulo 22, do 19 ao 23, entendendo que somente o relato de Lucas, aí desse momento da ceia do Senhor, traz um pequeno diferencial das outras duas, mas isso não é o que é interessante para nós no momento. Mas o Senhor Jesus diz o que aí nessa passagem, pastor? E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei este fruto da vide, até o dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós vemos aqui que dentro do contexto judaico, até a ceia que o Senhor ali celebrou com seus discípulos, não foi um momento separado, não foi um momento de culto. A Bíblia acabou de nos dizer o quê? E quando eles estavam comendo, em meio à refeição, Jesus pegou um pão, partiu este pão e aí, tendo dado graça, dividiu ali com seus discípulos e deu toda uma ordenança, uma primeira ordenança para eles do que seria a ceia. Dentro de um contexto judaico, realmente, o pão asmo é um pão feito sem fermento que faz parte da alimentação diária do povo judeu. Quando nós olhamos as orientações do apóstolo Paulo quanto à Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 26, nós vemos que há um contexto completamente diferente, porque nós temos que levar em consideração que a igreja formada ali em Corinto era uma igreja principalmente constituída de gregos vindo do paganismo, e para eles pão sem fermento não tinha qualquer significado. Para os judeus existiam significados pães asmos, mas para o povo ali da igreja de Corinto, grego, pagão, que tinha se convertido a Cristo, para eles o pão sem fermento não tinha ali validade nenhuma, não tinha motivo, não tinha significado nenhum. Então o apóstolo Paulo, quando direciona as pessoas ali para a ceia, ele fala de um pão,
está lá registrado em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, que é exatamente o texto que a igreja usa, que nós pastores usamos, né, como direção para a Santa Ceia, porque é um texto que está ali sendo direcionado exatamente para a vivência da igreja. Bruce Austen comenta no seu livro 1 Coríntios, no seu livro que tem por nome 1 Coríntios, a manutenção da ordem na Assembleia Local, ele diz o seguinte: alguns questionaram se o pão deve ser feito com ou sem fermento para o partimento do pão. Na época em que o Senhor instituiu a festa da lembrança, certamente era o pão sem fermento que usavam, porque os judeus não deviam ter nada fermentado em suas mesas, em suas casas, na Páscoa. Isso é evidente, porque está lá registrado em Êxodo, capítulo 13, verso 7. O Senhor certamente teria mantido a ceia da Páscoa de acordo com as Escrituras. Mas lembremos-nos de que quando ele instituiu a ceia do Senhor, ainda era em um ambiente judaico. Ele estava ali rodeado de judeus, dentro da festa da Páscoa. Então ele tinha que ter ali usado realmente o pão asmo, até porque Jesus era judeu. Isso foi para os discípulos judeus que esperavam o estabelecimento do reino na terra. Não tinha seu significado cristão naquela época. O ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, neste capítulo 11 de 1 Coríntios, coloca em seu apropriado lugar cristão e dá a ela seu significado cristão. No grego, a palavra pão é artos. Implica no pão crescido com fermento ou levedado. Pão sem fermento, na palavra é azumos. Nunca é traduzido como pão, artos, no Novo Testamento. Uma vez que Paulo fala do pão usado na ceia como pão, artos, e eu conferi isso porque nós temos aqui, pela misericórdia de Deus, uma Bíblia no original grego, e realmente tanto a palavra no grego usada para pão, que Jesus usou lá, quanto o apóstolo Paulo usou no texto de 1 Coríntios capítulo 11, a palavra é artos, quer dizer, é um pão comum, um pão que poderia ser usado tanto pelo judeu quanto pelo grego. Uma vez que Paulo fala do pão usado na ceia como um pão artos, é bastante aceitável usar pão fermentado no partir do pão, diz esse escritor. Mas existe ainda, meus amados, um argumento ainda mais simples que nós podemos usar para demonstrar que não faz sentido algumas igrejas pregarem, algumas pessoas pregarem apenas a utilização do pão sem fermento. O pão utilizado na ceia é uma figura do corpo de Cristo, é um símbolo. E creio que um pão fermentado ou não, seja ele com fermento ou não, ele cumpre esse papel perfeitamente. Os detalhes importantes não é que seja pão, mas que seja um pão. Não é a qualidade ou a característica dos símbolos utilizados na ceia que importa, mas é o seu significado. Se quando nós colocamos o pão e o vinho sobre a mesa, você enxergar aquele pão e aquele vinho, o símbolo do corpo e do sangue de Cristo e o sacrifício de Cristo, e você se lembrar do Senhor, não importa se o pão tem fermento ou não tem fermento, né? O que importa é o significado daquele pão e daquele vinho para nós. Quando voltarmos para a palavra de Deus, percebemos que essa preocupação, que foi legítima e sincera da parte do irmão que enviou, né? Porque eu até pesquisei, até comentei com o pastor essa tarde. São inúmeras as discussões. Eu achei que era uma coisa tão simples para mim, sempre foi muito simples para nós, sempre foi muito simples olhar para isso. Mas aí eu fui pesquisar, eu falei, meu Deus, há um debate enorme, muitas pessoas pregam mesmo a exigência do pão asmo. Então, a preocupação dessa pessoa que nos enviou essa pergunta, ela é legítima, ela é sincera. Mas, diante daquilo que nós vemos, ela é desnecessária. E a pregação dessas igrejas ferrandamente, dizendo que tem que ser o pão asmo, ela é totalmente desnecessária. Porque é ir além do que está escrito e se preocupar com algo que o Senhor mesmo não se preocupa. Porque a preocupação do Senhor era estarmos na comunhão.
era no ajuntamento. Era nós estarmos realmente tendo o pão e o vinho como símbolo da sua morte e sacrifício na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Amém? Eu espero ter esclarecido as dúvidas, né? Essas duas dúvidas. Aguardamos mais perguntas, né, para as próximas semanas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Então, eu espero ter respondido, né? Temos respondido aí para os irmãos os questionamentos, as dúvidas. Talvez a dúvida dos irmãos fosse a sua, você só não mandou. Então, já fica aí sanada a sua dúvida, né? Já tendo como base no próximo domingo que nós temos a Santa Ceia do Senhor online. Né? Eu estarei na igreja das 8 da manhã a meio-dia, distribuindo o kit da Santa Ceia a todos os irmãos. Peço que os irmãos vão lá buscar a Santa Ceia, o kit, o pão e o vinho, para a noite participarmos da Santa Ceia online. Né? Poderá ter um momento de oração. Tem um momento de oração, sim. Quem quiser orar, uns minutinhos, não é para ficar orando das 8 da manhã, meio-dia na igreja. Mas é para ir lá, se você quiser, ficar uns minutinhos orando. Tem essa liberdade também de dobrar o seu joelho na igreja e estar orando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então orar, ser gratos ao Pai, pedir que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, para que tenhamos um final de semana abençoadíssimo. Sábado, nosso culto às 19 horas, né, com todos os irmãos. E no domingo, o culto de Santa Ceia às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, sim, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua bênção, Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vitória todos os dias, ó Deus. Nós podemos contemplar o Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esclarecer, ó Deus, que precioso para nós é o simbolismo, Senhor, é a atitude que nós manifestamos ao cear, ó Pai. Obrigado por nos esclarecer, ó Deus, que devemos guardar a Tua palavra e, Senhor, guardar, Senhor, o Teu conhecimento, aquilo que o Senhor tem nos passado. Pai querido, não nos deixe, Senhor, ser levados por vãs doutrinas, ventos de doutrinas, ó Pai, que muitas vezes nos levam a nos perder pelo caminho, mas que possamos, ó Pai, ter como base a Tua santa e bendita palavra. Então agora dá bênção para o Teu povo, despede o Teu povo em paz, que eles tenham uma noite maravilhosa de descanso, um resto de semana abençoadíssimo, e que a Tua bênção celestial, que enriquece, não acrescentadores, seja ministrada sobre os celeiros dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.